Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 21 de maio, terça-feira da 7ª semana do tempo comum. Quero acolher você, sobretudo você que está chegando agora. Se cadastre aqui no canal, um joinha, um comentário, se possível. Você que faz parte já sabe, todo dia eu peço isso para você, mas é um bem aqui no canal. E quando você faz isso, você está ajudando a evangelizar. Pode ter certeza disso. Nós somos gratos. E hoje nós temos também uma memória, a memória de São Cristóvão Magalhães e companheiros mártires. São Cristóvão é do ano de 1869 a 1923. Ele era mexicano, foi pároco, missionário entre os indígenas e foi vítima de perseguição do Estado sobre a Igreja Católica. Bom, isso tanto aconteceu, né? A história relata, e ele foi mais uma vítima. Entre os anos de 1915 e 1937, mais 24 pessoas, entre eles um padre, alguns fiéis leigas, sofreram a mesma perseguição e morte que São Cristóvão. Então, a esses mártires, que Deus fortaleça a Igreja pelo sim, pela perseverança na fé. E nos ajude também, iluminados pela palavra do Senhor, sermos testemunhas, se necessário for, até o martírio. Vamos ouvir. Primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazei guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão que a Escritura diz: com ciúme anela o Espírito que nos habita? Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficais tristes, vesti o luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso, e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. É por isso que eu digo na angústia: quem me dera ter asas de pomba e voar para achar um descanso, fugiria então para longe e me iria esconder no deserto. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. Acharia depressa um refúgio, contra o vento, a procela e o tufão. Ó Senhor, confunde as más línguas. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. Dispersai-as, porque na cidade só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser o teu sustento, e jamais Ele irá permitir que o justo para sempre vacile. Confie teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento.
Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo, Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, nós acabamos de ouvir a palavra de Deus e levando em consideração os mártires que hoje a Igreja nos convida a celebrar, eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. Certamente você percebeu, mais uma vez, nós temos a dualidade entre o mundo e o reino de Deus. Na primeira leitura, São Tiago alerta sua comunidade sobre o perigo de se deixar levar pelas coisas do mundo. É bem isso que o Evangelho também hoje traz como centralidade. Já é a segunda vez que Jesus fala abertamente sobre a sua paixão e sua morte a seus discípulos. E eles estão como que ainda adormecidos. Jesus está alertando sobre o perigo do mundo que pode cegar o coração, a mente dos próprios discípulos. Mas é o humano que existe em cada um. A dinâmica do mundo não combina com a dinâmica divina. O apóstolo Tiago fala, Jesus fala. E ainda para hoje, a nós, o Evangelho é dirigido e fala a mesma coisa. Jesus já havia dito: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus afirma para eles: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho a ser seguido, o caminho a ser seguido, o caminho a ser seguido. Mas quão forte é o mundo na nossa cabeça e no nosso coração, não é? Reflita para você mesmo, quanto poder o mundo tem sobre nós, sobre você, sobre eu. Às vezes de mudar de rota, às vezes de fazer a gente acreditar, sabe, naquilo que é óbvio que você está vendo o resultado que vai dar e ainda assim a gente teima e insiste. Por quê? Porque a maioria vai por ali, porque a maioria não reflete, não pensa e entra nas decisões de qualquer jeito. E de repente a gente até tem uma clareza, mas quando vê a gente já está lá no meio fazendo a mesma coisa. A palavra de Deus é para iluminar a vida da gente nesse sentido, né? Todos os dias, poder ler a palavra e pedir a iluminação do Espírito Santo para ter um caminho, um norte, um rumo, saber por onde levar a nossa vida, as nossas coisas. E São Tiago diz: a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Claro, né? Objetivo,
Mas quanto nos custa entender e tomar por norte esse conselho de São Tiago? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. E diz mais ainda: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Então, ao arrogante, tanto mais a graça de Deus está distante. Ao simples, ao humilde, a graça de Deus muito mais perto. Então, o que é que o mundo nos ensina? A ser simples, a ser humilde? Não. Nos ensina a ser arrogante, nos ensina a ser prepotente, nos ensina a se prevalecer sobre tudo e todos. E isso não combina com o Evangelho. A humildade tem o seu lugar. E ainda, ele continua a dizer: obedecei, pois, a Deus e fugi do demônio. Muito forte, né? Obedecer a Deus e fugir do demônio. Mas nós não temos a compreensão às vezes. Mas quando temos, então aí muda de figura e a nossa vida é um alto e baixo, é uma gangorra. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos aqui. Uma hora aqui, outra hora aqui. É próprio do ser humano, dificilmente, por isso os santos, né, que foram aqueles que conseguiram ter uma frequência, uma permanência naquilo que se propuseram a fazer. Mas isso também não está descartado a nós. A partir do momento que a gente ter a clareza, pedir a luz do Espírito Santo para permanecer firme nesse caminho sem arredar pé. Essa é a vontade do Senhor, porque é o melhor para cada um de nós. Que Deus nos dê um espírito de sabedoria para assim agirmos aqui e agora. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.